Gravação iniciada. Conselheiros, bom dia a todos. Estamos agora iniciando a sessão do dia 8 de outubro, na parte da manhã. Os conselheiros estão todos presentes, inclusive o conselheiro suplente, o Dr. Fernando, e vamos dar início à nossa sessão. Iniciando com o processo de número 98 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, Espaço, Tecnologia e Serviço. O patrono está presente, Isaías? Está sim, doutora. Posso convocá-lo? Pode convocar. Vai ter sustentação oral, ok? Item 98 da pauta. Doutor André, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 98 da pauta. Doutor André, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso colegiado. Só vou pedir para o senhor desligar o microfone, por favor. Obrigada. Doutora Edeli, quando estiver pronta, pode começar o seu relatório. Recurso especial da contribuinte, Espaço Tecnologia, em face do acordo 1001-000821, no qual o colegiado negou provimento ao recurso voluntário, emenda transcrita, preclusão de provas. Litígio decorreu de decomp, veiculando crédito de pagamento indevido de RPJ, lucro real trimestral, objeto de despacho decisório de não homologação em razão de o DARF estar vinculado ao débito declarado. A autoridade julgadora de primeira instância afirmou improcedente a manifestação de conformidade porque a contribuinte alegou erro na informação do débito em DCTF, mediante referência apenas a DCTF e DIPJ retificadora, que estavam desacompanhados de provas. O colegiado ACO negou provimento ao recurso voluntário para declarar a preclusão como consequência da falta de apresentação de todos os documentos e argumentos de defesa na manifestação de conformidade ou antes da decisão de primeira instância. E que Conselheiro, só um instantinho. O patrono ficou cinza. Doutor? O senhor está ouvindo? Isaías, o patrono congelou aqui. Eu não sei como é que é a comunicação. Eu vou tirá-lo da sala. Para ele retornar. Doutor, o senhor viu o relatório? Sim, tive um problema com conexão. Eu retomei agora. Ok. Retomar em síntese aqui. Ok. Então, Respeitando a todos. Pode continuar, conselheiro. Decomp, DARF vinculado ao DCTF, a autoridade julgadora reclamou a ausência de provas do erro alegado, o colegiado ACO negou provimento ao recurso porque não entendeu que os documentos tinham que ser juntados até a decisão de primeira instância. E que isso, juntar recurso voluntário, suspeitaria 16 e 17, mas também consignando a falta de apresentação pelo contribuinte de registros contábeis da conta do ativo, balanço, balancete, demonstração de resultado, diário, LALUR, de modo a dar sustentação à veracidade de eventual saldo negativo. Cientificado a contribuinte interposto recurso especial, no qual a divergência admitida no exame de admissibilidade, transcrevo, admitindo aí, em face da alegação de formalidade moderada, verdade material, reportando paradigma aqui da Câmara Superior, que admite a juntada de provas depois da impugnação. Aduz ao contribuinte que, em sede de manifestação de conformidade, demonstrou com objetividade através da DIPJ que as retenções na fonte eram suficientes para zerar o débito de RPJ,
do período, sendo que o pagamento em DARF era excedente, observa que por equívoco confessou em DCTF o valor recolhido em DARF como devido, o que teria gerado entendimento equivocado, em suas palavras. Aqui as justificativas de que a DIPJ foi retificada. Nesses termos é patente a subsistência do inconformismo. Ao final formula pedido para reformar o acórdão para o fim de que seja reconhecido o crédito. A Procuradoria apresentou contrarrazões, invocando aí a aplicação do PAF no artigo 16, parágrafo 4º e 5º. É o relatório, presidente. Doutor, vou marcar seu tempo aqui, o senhor fique à vontade. Ok. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço aí a Lucíssima relatora. Também dou o bom dia para os demais senhores conselheiros, colegas advogados e ouvintes da presente sessão de julgamento. O caso, como relatado, ele tem por objeto esse recurso especial de divergência, interposto pelo Espaço Tecnologia e Serviço, contra o acórdão proferido pela primeira turma extraordinária da primeira sessão de julgamento do CARF. Trazendo novamente um histórico do caso, foi transmitida inicialmente a Perdecomp para utilização de créditos decorrentes do imposto de renda pessoa jurídica, do presumido relativo ao segundo semestre de 2003, no valor de R$ 24.541,65, que foi decorrente, na verdade, de um equívoco do preenchimento do DCTF. Esse valor tinha sido recolhido já, retido, e na hora de fazer o preenchimento da DCTF, houve esse equívoco. E a partir daí foi feito esse pedido de compensação para resolver essa questão. E a partir disso, surgiu, no trâmite processual, teve um despacho decisório a respeito, não homologando a compensação, e contra a qual foi apresentada a manifestação de conformidade. Ao mesmo tempo, a recorrente apresentou uma DCTF retificadora, informando da existência dos valores corretos, e a partir daí surgiu esse crédito de forma natural, já que não deveria ter sido pago a DARF, que foi paga nesse valor. E nessa ocasião, posteriormente, quando já apresentada a manifestação de conformidade, foi proferido acórdão pela DRJ, em que a relatora ressalvou claramente no seu voto que o DARF referido na DECOMP, em decorrência do próprio processamento da DCTF retificadora, já se encontrava sem alocação, ou seja, havia um crédito e esse crédito estava confirmado, mas não tinha nenhuma alocação. Em que pese as declarações apresentadas e toda a questão da verdade apurada com documentação e tudo apresentado nos autos, prevaleceu o formalismo excessivo por parte da DRJ, o que ensejou, por sua vez, a interposição do recurso voluntário. Posteriormente, manteve-se esse formalismo e agora a gente apresenta esse recurso especial de divergência com base nos requisitos necessários, primeiramente o parágrafo 5º do artigo 67 do Regimento Interno do CARF, já que toda a matéria foi amplamente debatida nos autos, e o próprio caput do artigo 67, já que a gente apresenta um acórdão divergente da primeira turma da Câmara Superior. O acórdão divergente estabelece claramente que é plenamente possível a juntar de documentos posteriormente à apresentação da impugnação, e observância ao princípio da formalidade moderada, e ao artigo 38 da Lei 9.784 de 99. E aqui cabe pontuar que o princípio da verdade material, que é fundamental aos procedimentos e processos administrativos, ele tem por fundamento a necessidade da administração pública buscar a verdade dos fatos e aplicar a legislação, diferente da questão da verdade formal, que é própria do procedimento judicial, dos processos judiciais, em que o julgador fica ali adstrito aos fatos e provas trazidos pelas partes dentro do rito processual. No caso, agora recorrido, a recorrente demonstra que está sendo severamente punida por um fato que depois foi esclarecido, foi retificada, a DCTF retificadora foi processada e não houve nenhum prejuízo à Fazenda Pública nesse sentido.
Não se pode punir a recorrente simplesmente por uma dificuldade procedimental causada pelo erro lá atrás do preenchimento da DCTF. E, no caso, se demonstrou objetivamente pela DIPJ que as retenções foram suficientes para zerar o débito e que esse valor realmente pago via DARF foi pago a maior e deveria ser objeto de restituição no caso de compensação do contribuinte. De modo geral, a questão é essa. Faço as ponderações reforçando tudo que foi dito no bojo do recurso, nos memoriais, e a recorrente pede seja conhecido e provido o recurso especial de divergência para reformar o acordo em todos os pontos atacados, reconhecendo o crédito decorrente do pagamento indevido, com a consequente homologação do pedido de compensação transmitido. Agradeço a todos e passo a palavra aí para os demais. Ok, relatora, pode continuar. Nesses casos, nós temos uma jurisprudência firme, sim, no sentido de admitir o exame de provas que são juntadas ao recurso voluntário, porém, em muitas vezes, quando apreciamos, quando admitimos o conhecimento desse recurso e vamos examinar para determinar o retorno, não encontramos documentos juntados ao recurso voluntário. E foi a situação aqui do caso o que faz a questão retornar para o conhecimento. Então, em termos de admissibilidade, embora a PGFN não tenha contestado o conhecimento, foi necessário rever a admissibilidade. A compensação declarada pela contribuinte não foi homologada porque infirmado o crédito de pagamento indevido a maior porque vinculado à DCTF, e manifestação de conformidade juntou apenas a DCTF retificadora e DIPJ também retificada. A autoridade julgadora de primeira instância manteve a não homologação, pois, embora confirmando as retificações, a retificação da DCTF afirmou necessário o confronto com os registros contábeis. Em recurso voluntário, o contribuinte limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos de defesa, deduzidos em manifestação de inconformidade, no sentido de que os elementos já se encontravam nos autos, DARF, DIPJ, que seriam as comprovações necessárias, muito embora o voto condutor do acordo recolhido tenha centrado os fundamentos de decidir na impossibilidade juntada de documentos depois da manifestação de conformidade, registrou ainda que de forma muito superficial, que a contribuinte omitiu-se em juntar os documentos hábeis para comprovar a liquidez e certeza, não apenas da manifestação de conformidade, mas mesmo depois da decisão. Essa é a conclusão do voto que eu transcrevo. Tem-se assim, no presente caso, que apesar de a contribuinte ter voltado sua resignação contra o argumento que inadmite a apresentação de elementos de prova após a impugnação, fato é que no presente caso não houve apresentação de nenhum elemento após a apresentação de manifestação de inconformidade que supostamente não teria sido admitido. Por outro lado, o paradigma ofertado para a matéria tratou de situação fática diferente. Além disso, esse acordo que invoca, que aborda a preclusão, na verdade, não é um dos vários acordos que nós temos de admissibilidade de provas nesse contexto de análise de DECOMP. Era um caso de glosa de custos, a DRJ acatou despesas, outras notas vieram em recurso voluntário, não foram apreciadas e foi interposto recurso especial, e aqui no voto da ex-conselheira Cristiane, ela entendeu que deveria retornar ao Firmacol para apreciação dos documentos que vieram em recurso voluntário. Ainda que a divergência caracterizada diga respeito à relativização da preclusão, o fato é que o acórdão paradigma somente admitiu a possibilidade de analisar provas juntadas posteriormente ou com recurso voluntário, porque o sujeito passivo juntou provas. No presente caso, a contribuinte não apresentou nenhum elemento ou mesmo argumento novo após a manifestação de conformidade, nem sequer um indício ou começo de prova que ela era ter cometido no preenchimento da CTF retificadora. Ausente similitude fática, o dissídio não se estabelece, por isso eu nego o conhecimento. A contribuinte poderia, eventualmente, também ter suscitado a divergência no outro plano, de que a DIPJ retificadora seria a prova. Também temos decisões nesse sentido, mas não foi nesse sentido que foi manejado o recurso. O recurso foi para apreciação de provas juntadas depois da manifestação de inconformidade, depois da decisão de primeira instância, e não há provas nesse sentido nos autos. Então, não há similitude fática, o paradigma não ampara a divergência, e por isso o meu entendimento é por negar conhecimento. Ok, conselheira. Conselheira Lívia.
Eu lendo o voto da doutora Cristiane, foi um voto vencedor, né? Ele é bem genérico. Ele não considera nenhuma circunstância do caso, porque aqui foi no recurso voluntário, ou porque aquela posição do André foi dentro dos 30 dias do recurso voluntário, embora o André tenha votado com ela. Ela não considera nada, ela considera o artigo 16 prescreve tal. A interpretação rigorosa não é o caso, não é de se adotar. Aí ela traz o artigo 9784, artigo 2º, traz mais, aí fala que os processos administrativos devem atender formalidade moderada, traz o 38 da 9784 e traz uma doutrina sobre produção de provas que deve ficar a critério da autoridade julgadora e dá provimento ao recurso. Então, assim, apesar dos fatos envolverem essa complexidade, as razões, as razões foram genéricas. Ela não considerou que foi só porque juntou documento ou por causa da dialética. Ela é bem genérica. Então, acho que com esse voto aqui, eu não consigo dizer que ela não reformaria o acórdão recorrido, porque o recorrido também é bem genérico, e a gente conhece, os votos do Lisandro têm sido, não vou aceitar documento nenhum apresentado depois. E a gente tem reformado tudo isso aqui. Então, acho que a dialética entre paradigma e recorrido está presente. Então, eu oriento meu voto para conhecer do recurso, sim. Acho que essa matéria voto genérico versus voto genérico. Conselheira Edeli, pode falar. Eu mantenho meu voto, tenho certeza que esse colegiado não determinaria o retorno se não houvesse provas juntadas ao recurso voluntário, por isso entendo que a DCM nessa parte é patente e induz, inclusive, a inutilidade do recurso especial. Né? Mantenho o não conhecimento. Doutor Caio, pode falar. Muito obrigado, presidente. Então, eu acho esse esclarecimento fundamental, doutor Edeli. Eu sei que pode parecer repetição, mas eu queria categoricamente. Então, em termos de fato, não houve efetivamente a trazida de novas provas, pelo que eu entendi. Ele quer discutir, abre aspas, é como o mandado de segurança de lei em tese. Então, o que ele quer discutir é a possibilidade jurídica de trazer, sendo que efetivamente não houve esse elemento, correto? Ele quer que sejam apreciadas as provas que ele trouxe em manifestação de inconformidade que já foram apreciadas pela DRJ e declaradas insuficientes. Excelente. Muito obrigado, presidente. Ok. Conselheira Lívia votou divergindo, então. Vai conhecer do recurso, né? Conselheira Viviane, como vota? Voto por não conhecer também. Acompanha a relatora. Relatora. Conselheira Amélia, como vota? Bom dia a todos, né? Realmente, a gente tem votado diversos casos semelhantes. Ontem mesmo nós tivemos um caso meu, só que olhando aqui aos autos, junto com o recurso voluntário, não tem novas provas, não existem novas informações, né? Então, realmente, eu tenho que concordar que os fatos aqui são diferentes e não daria para conhecer, então eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também vou acompanhar a relatora, por se a gente desse provimento parcial, retornaria para análise de nada, né? Não tem documentos, então eu acompanho a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Aqui me parece claro que a controvérsia é o meio de prova e o fundamento do recurso é o momento de apresentação de prova, que são coisas totalmente distintas. Então, nesse contexto, eu acompanho a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então foi negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Lívia. Ok, doutor? Foi um prazer recebê-lo. Até a próxima. Ok, obrigado. Bom, dando continuidade, vamos para o número 99 da pauta, o recorrente é Itaú, administradora de consórcio, interessado em Fazenda Nacional. Isaías, o patrono, está presente? Está sim, doutora. Posso convocá-lo? Pode. Relatoria da conselheira Edeli. Item 99 da pauta. Doutora Ana Paula, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat.
Item 99 da pauta. Doutora Ana Paula. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada, Isaías. Doutora, bom dia. Bom dia. Vamos iniciar o relatório. Doutora Edelia, a senhora está com a palavra quando estiver pronta, ok? Recurso especial da contribuinte Itaú Unibanco, administradora de consórcios, em face de decisão 14.01.001.815, de 21 de março de 2017, no qual se decidiu por maioria de votos não conhecer da peça de folha 778.781 e os documentos juntados, apresentados extemporaneamente, vencida a conselheira Luciane Yoshihara, que na parte conhecida por unanimidade de votos e na parte conhecida por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Então, a divergência foi para conhecer. A decisão recorrida está, assim, emendada, uma vez não comprovadas as glosas, o lançamento deve ser mantido, litígio de tributos incidentes sobre o lucro, faturamento 97, a partir da constatação de outras infrações de despesas, de despesas não comprovadas. Vou melhorar isso aqui. Basicamente, glosa de despesas. A autoridade julgadora de primeira instância exonerou parte da exigência, sem reexame, colegiado ao qual, por sua vez, negou o provimento ao recurso voluntário, deixando de conhecer peça apresentada depois da interposição do recurso voluntário. Cientificada, a contribuinte apresentou o recurso especial, ao qual foi negado seguimento, conforme o exame de admissibilidade. Notificada, apresentou agravo, posteriormente petição de desistência, que demandou esclarecimentos acerca de seu alcance, ao fim desses esclarecimentos, o agravo foi acolhido. Aí foi preciso delimitar quais eram as despesas especificamente que tinham sido alcançadas pela diligência, pela desistência. O processo foi 2 vezes, fui eu que fiz esse exame de agravo até conseguir circunstanciar o litígio e compreender que havia ainda despesas, a crédito tributário acerca do qual o contribuinte não havia desistido, e em relação ao qual ele defendia a busca da verdade material com base nos paradigmas aí indicados. Inicialmente foi entendido que havia dessemelhança entre eles, mas na minha visão, quando fiz o exame do agravo, entendi que havia similitude, que havia que o paradigma 04371 era amplo o suficiente para admitir a juntada de provas a qualquer momento. Transcrevo aqui no exame de agravo os fundamentos desse paradigma e por essas razões que dei seguimento, que sugeri, propus que se desse seguimento em sede de agravo. A contribuinte aduz que o acordo recolhe de diversas jurisprudências, na qual foi preservado o princípio de instrumentalidade das provas e busca da verdade material. Em seu entendimento, ampla defesa e verdade material impõe a autoridade administrativa. Aqui, a observância, sem ficar adstrita a aspectos de cunho formal, deve ser apreciados todos os documentos, discorda da negativa de conhecimento, apenas porque tal se deu depois da impugnação, assevera que juntou toda a documentação necessária para a comprovação, defende que é o dever do julgador analisar o conteúdo, invoca a jurisprudência que em favor do seu entendimento e pede que seu recurso seja conhecido e provido para que seja reforçada a decisão recorrida, assegurando a verdade reformada, deve ser, embora esteja assegurando a verdade material, com o intuito de acatar a prova juntada por meio da petição de folha 778.781 e verificar a comprovação das despesas glosadas. Alternativamente, requer seja determinada abaixo dos autos a turma ordinária, a fim de que se analise as provas existentes nos autos. A Procuradoria apresentou contra as razões, na qual defende o não conhecimento, nos termos da presidência da Quarta Câmara. No mérito, afirma a preclusão diante de novos fundamentos e provas deduzidos apenas em fase de interposição de recurso voluntário, citando doutrina, invocando a Lei 7235, e pede que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se o despacho inicial de inadmissibilidade. É o relatório. Doutora,
Vou marcar seu tempo aqui, a senhora pode começar. Bom dia, senhores conselheiros. Como bem relatado aí, originalmente esse processo trata de um auto de infração de RCS de 97, porque foram glosadas algumas despesas que, pelo no entender do fiscal, não foram comprovadas, a necessidade delas não foi comprovada. A DRJ, no entanto, ela exonerou parte dessas despesas, ela deixou apenas 4 despesas. No recurso voluntário, nós continuamos na linha de defesa já de impugnação, demonstrando a necessidade dessas despesas, comprovando essas despesas, e complementando o recurso voluntário, e na mesma linha, nós protocolamos uma petição com alguns pontos a mais com relação a duas dessas despesas. Só que a turma COR, ela entendeu por bem negar o provimento ao recurso voluntário, justamente por não conhecer dessa petição, que auxiliava ali nessa demonstração. Então, foi interposto o recurso especial, juntando um paradigma que entendeu que as provas podem ser produzidas a qualquer momento do processo administrativo fiscal, enquanto o recorrido entendeu que esses prazos não podem ser flexibilizados. Então, a divergência é essa, foi demonstrada no recurso especial. Mas, ainda assim, o despacho de admissibilidade entendeu, por não conhecer do recurso especial, e aí da leitura do despacho, com a devida vênia, é possível perceber que ele fez um esforço muito grande para não conhecer. Por quê? Porque a divergência, ela está clara. O intuito do recurso é discutir o entendimento divergente no paradigma do recorrido acerca da aceitação desses documentos no PAF, né, e em respeito ao princípio da verdade do material. Então, somente isso. E aqui eu queria reforçar que essa petição juntada, depois do recurso voluntário, ela juntou documentos que apenas corroboram com a tese de defesa feita desde o início do processo administrativo fiscal. Ela veio apenas para auxiliar aí o julgamento naquele momento. Portanto, é demonstrado aí o dissídio jurisprudencial, porque aqui o tratamento foi diverso realmente do paradigma e do recorrido, acerca da necessidade de apreciação de provas antes da decisão final administrativa. Então, é por isso que o contribuinte pede aí o provimento do seu recurso especial, conhecimento e o provimento do seu recurso especial, para que seja privilegiado o princípio da verdade material, e essas provas devem ser consideradas, sim. Obrigada e um bom dia. Ok, doutora. Doutora Edeli, a senhora está com a palavra. Eu afirmo as razões postas no exame do agravo, reafirmo, né, para tomar conhecimento, em essência, né, para ficar mais fácil a decisão de vocês. O exame de admissibilidade, ele negou conhecimento, porque no caso concreto do paradigma, as provas foram juntadas no recurso voluntário. A questão é que é um acórdão da Câmara Superior, e a decisão ali foi no sentido de que a apresentação se deu na fase recursória e que qualquer documento apresentado até a apreciação do recurso especial deve ser examinado pelos colegiados. E, inclusive, esse voto ele foi unânime, sem nenhuma ressalva pelas conclusões. Então, entendo que o colegiado adotou integralmente os fundamentos do voto condutor, e ainda que exista, sim, reconheça essa dessemelhança, na minha visão, esse paradigma reformaria o recorrido, por entender que qualquer documento juntado na fase recursória deve ser apreciado. Então, eu reafirmo as razões que apresentei lá em sede de agravo, do exame do agravo, e conheço do recurso especial. Quer votar antes, presidente? Não, pode seguir. Esse colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tenha acompanhado o entendimento do ex-conselheiro André Mendes Moura, alinhado ao acórdão recorrido, como exemplo do voto condutor 3927. Né? O André tinha essa ressalva de que os documentos devem ser apresentados até o recurso voluntário. A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a interpretação invocada a partir do paradigma 0304371 pode ensejar a negativa de sua vigência na medida que reconhece a faculdade das partes de produção de provas a qualquer tempo no processo administrativo, até mesmo com recurso à Câmara Superior. Então, essa é uma grande preocupação minha, né? A questão do momento da apresentação da prova, que há circunstâncias em que ele pode ser
a interpretação pode ser mais elástica, mas chega um momento em que essa interpretação elástica ela representa a negativa divergência ao dispositivo. No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 2008, a apresentação das provas não apresentadas se deu 8 anos depois, em 2016. E nesse contexto, o voto condutor do acórdão recorrido, admitindo a eventual aplicação apenas da ressalva contida no 16 parágrafo 4º C da 7235, na hipótese das provas se prestarem a dialogar com a decisão de primeira instância, nega-lhes a apreciação porque, apresentadas muito tempo depois de vencido o prazo recursal e sem qualquer justificativa para sua intempestividade, e a peça visa ainda aditar as razões recursais distintas de questões de ordem pública. Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente desse colegiado, admitindo a inovação de argumentos em sede de recurso voluntário, na forma assim exposta no voto vencedor desta conselheira no acórdão 4599. Esse aqui era aquele caso, deixa eu confirmar. Aqui são provas. A contribuinte aponta apenas em recurso voluntário que se encontrava em fase pré-operacional e assim suas receitas teriam sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no artigo diferido, mas embora não deduzindo a argumentação nesse sentido da impugnação, a DPJ retificadora já apresentava essas informações. Para além disso, ela consignou esclarecimentos. Em suma, em recurso voluntário, a contribuinte trouxe novas razões de direito, cuja prova documental produzir manifestação de inconformidade e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação nesse sentido. Esse aqui foi um caso muito específico. Assim, as inovações de razões em recurso voluntário acerca da matéria impugnada não é vedada pelo 70235. Esse é um primeiro aspecto, né? Porque lá diz que ele inova nas razões e que não são questões de matéria de ordem pública. Não vejo problema em inovar razões em recurso voluntário, não há essa vedação, desde que a matéria tenha sido impugnada. Normalmente, quando se admite nessa fase recursal, a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de primeira instância. Quanto à apresentação de provas, depois de vencido o prazo recursal, esta conselheira recentemente relativizou essa objeção diante de circunstâncias específicas, nos termos do acórdão 4563, esse sim é aquele caso da empresa de telefonia, se eu não me engano, que teve um prazo curto para apresentação das provas e que houve um julgamento muito rápido pela DRJ, né, o processo foi julgado ali em 2 meses. O recurso voluntário é apresentado em 6 meses do despacho decisório, protestando por perícia, dada a dificuldade de provas, e 4 anos depois, o recurso voluntário ele apresenta o resultado do trabalho pericial, e apresenta antes do próprio sorteio do processo para julgamento do recurso voluntário. Então, houve sim, ele demorou para fazer a perícia, ele correu o risco do processo ser julgado antes dele fazer a perícia, mas fato é que a prova era complexa, o andamento do processo foi muito rápido, então admitir que nesse caso aqui deveriam ser apreciadas essas provas juntadas cerca de 2 anos antes do julgamento do recurso voluntário. Nesses termos, ainda que ausente justificativa expressa, né, quer dizer, o contribuinte não trouxe essa justificativa, eu construí essa justificativa a partir das circunstâncias dos autos. Ainda que ausente justificativa expressa para apresentação tardia da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua admissibilidade não está vedada na legislação processual aqui no âmbito administrativo. Fixadas essas premissas, passa-se ao caso concreto. As provas apresentadas em 2016 foram assim relatadas no acórdão recorrido.
Quanto à glosa de despesa de previdência social, junto à documentação que teria cumprido o disposto na resolução de 96. Quanto à glosa de despesa de cartão, aduziu que, conforme a ata de assembleia de 97, restou consignado em decorrência de leilão público, que o Banco Itaú adquiriu o Banerj, ocasião que lhe foi transferido o controle acionário daquela empresa. O procedimento fiscal foi realizado entre 2000 e 2001 em face da Banerj Corretora, integrante de grupo cujo controle acionário foi adquirido pelo Banco Itaú em 97 e era titulado em 31 de 12 por Itaú Rente. A autoridade fiscal exigiu a comprovação de despesas contabilizadas lá em 2000, ela pediu a contabilização de 97, subsistindo o litígio em relação a essas despesas específicas. Para estes itens, a autoridade informa que o contribuinte foi intimado em 2001, reintimado no mês seguinte a comprovar a necessidade, mas nada apresentou. Documentos foram apresentados em impugnação 2 meses depois, seguindo-se solicitação de diligência pela autoridade julgadora em 2005 e objeções postas pela autoridade fiscal em 2006, que a contribuinte contraditou apenas para suscitar a desistência parcial. Então, veja, houve diligência antes do julgamento de primeira instância, houve, do que decorreu nova solicitação de diligência para delimitação em função da desistência, somente em 2008 a impugnação foi julgada, sendo mantidas as glosas com base na insuficiência probatória, intimada a contribuinte desde 2006 para essa decisão em 2008. A contribuinte interpõe o recurso voluntário em 2008, questionando as justificativas, deixando de apresentar qualquer prova documental, as quais somente são juntadas em 2016, momento em que ela pretendeu confrontar as omissões indicadas desde a diligência de 2006, e assim o faz juntando documentos contemporâneos ao período fiscalizado para justificar contabilizações feitas em 97. Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A contribuinte dela já dispunha desde antes do procedimento fiscal, negou-as à autoridade fiscal, negou a apresentação delas à autoridade fiscal, ignorou as objeções postas em diligência, também não considerou importante buscá-las quando tais objeções foram reiteradas na decisão de primeira instância. Somente 10 anos depois do questionamento original pretendeu trazê-las aos autos para que no exame do recurso voluntário, ainda pendente de julgamento, fosse avaliada se elas teriam algum relevo para a reversão dos questionamentos que lhe foram dirigidos há cerca de 15 anos durante o procedimento fiscal. Se no acórdão 4563 foi possível relativizar as exigências da legislação processual em razão da complexidade da prova e da proximidade das datas de questionamento fiscal e juntado dos esclarecimentos, no presente caso, situado no extremo oposto, quando tomadas tais referências, impõe-se reconhecer a correção do acórdão recorrido e negar o provimento ao recurso especial da contribuinte. Entendo que o provimento aqui seria efetiva negativa de vigência da legislação de regência do processo administrativo fiscal. Por isso, me nego o provimento. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu acompanho o conhecimento. No mérito também, eu só vou pelas conclusões, porque a menção à inovação de razões em recurso acerca de matéria impugnada, eu acho que seriam 2 condições. A matéria tem que estar impugnada e a inovação tem que dialogar com a decisão recorrida. Então, só por isso, porque depois, acho que nesse voto, eu não sei, talvez eu tenha ido pelas conclusões e só não falo, porque geralmente quando eu concordo com quase tudo que está ali, eu não vou pelas conclusões por causa de coisinha pequena, mas nesse caso aqui, só por uma frase que pode dar a entender uma coisa, porque tem uma frase que está aberta aqui, que pode ser usada de uma maneira muito perigosa, já estou vendo advogado aqui alegando, essa inovação de razões não é vedada, já estou vendo vir recurso aí por causa disso, dá para entender, obviamente, que não foi o que ele quis dizer, se você ler todo o contexto, mas a gente sabe que tem muita gente que não pega todo o contexto, pega a frase solta, e aí a gente aqui tem que ficar esclarecendo, então só por isso eu vou pelas conclusões, para poder depois também ir contra esse argumento quando ele vier no recurso. Então, conhecimento integralmente, mérito pelas conclusões. Ok, conselheira Deli, pode falar. O conselheiro Fernando congelou? O conselheiro Fernando está nos escutando? Sim. Ah, tá. Mas é melhor... Vou atualizar aqui, tá? Ok. Só um minuto, conselheira Deli.
Ok. Agora só não estou ouvindo o senhor, conselheiro. Não me ouve? Agora estou. Olha, legal. Obrigada. Pode falar, conselheira Deli. Eu vou registrar que eu vou inverter a construção desse parágrafo para ficar claro que a inovação de razões é admitida e que há condições para isso. Né? Esse diálogo também considero importante. Mas não sei se mesmo com essa referência eu alcanço toda a preocupação da conselheira Lívia, não me incomoda manter o voto pelas conclusões. Ok. Há conclusões, há condições. No caso, há condições. Tá, particularizando nesse caso. A interpretação do dispositivo, né, como 7235 admite a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de primeira instância, são admissíveis inovações de razões em recurso voluntário acerca da matéria impugnada. Tá, aí eu concordo integralmente. Sim, aí... Ok, acompanhou. Sim. A senhora acompanha a relatora. Ok. Conselheira Viviane. Presidente, acompanho no conhecimento, no mérito, fico pelas conclusões, porque em alguns casos eu fiquei com uma votação distinta nesses precedentes referidos no voto, eu tenho um critério um pouco mais restritivo nessa interpretação do artigo 16, então eu vou pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu tenho uma visão mais ampla e flexibilizo mais. Óbvio que incomoda esse lapso temporal de 8 anos depois do recurso voluntário. Mas também me incomoda um recurso voluntário demorar 8 anos para ser julgado. Estou trocando em miúdos, eu não vejo prejuízo para o processo ter juntado no recurso voluntário, ter juntado 8 anos depois, porque foi antes da decisão de segunda instância. Então, se admite no recurso, por que não admite 8 anos depois, mas antes da decisão? Respeito, o voto está muito bom, já coloquei aqui, porque eu achei muito interessante, mas com a observação da Lívia também, da inovação não de matéria, mas de tese, que aí o manual do exame lá faz muito bem essa divisão, mas o meu voto é para aceitar a prova e retornar os autos ao colegiado ACOR. Ok, só abre a divergência, então. Conselheiro, por favor, conselheira Deri, pode falar. Só esclarecer para o conselheiro Toselli que o pedido principal era de apreciação das provas, então, como o entendimento dele é pelo retorno, então é provimento parcial. Conselheiro Caio, como vota? Bom, eu já tive a oportunidade de manifestar a minha posição sobre o tema, inclusive muito semelhante àquilo que o Toselli defendeu. Inclusive ontem a Amélia trouxe uma citação desse meu trecho do meu voto. Eu entendo que é bastante relevante aqui o fato de, não obstante o lapso temporal, a documentação foi trazida antes da cognição em segunda instância. Então, eu acompanho a divergência do Dr. Toselli. Ok. Bom, conselheiros, eu vou ter que pedir vista, doutora Edeli, porque isso para mim é uma questão importante, até porque, como eu vim de DRJ, e muitas vezes a impugnação na DRJ, ela pode ser julgada rapidamente, mas ela pode ficar no acervo até chegar na DRJ, porque a gente, na DRJ existe um acervo virtual, pode levar, às vezes, um tempo maior, até pelo processo não ser prioritário. E eu tinha uma concepção, quando julgadora de DRJ, e agora na Câmara Superior, eu falei isso recentemente, não em sessão, mas num evento que participei, a gente muda o paradigma. Então, eu preciso estudar melhor a matéria, porque a partir daí eu vou ter que me posicionar nos próximos. Então, eu vou pedir vista para poder, na próxima sessão, estar segura nos meus próximos julgamentos. Pois não, doutor Fernando, pode falar. No conhecimento também, presidente? Não, eu vou pedir vista com relação à matéria, eu vou pedir vista do processo. Okay. Então, o julgamento do conhecimento está... Eu voto no conhecimento com a senhora. Minha questão é a questão da apresentação de provas, tá?
Então, a vista para a conselheira Andréia, convertida em coletiva. Tá? O conhecimento já votei com a relatora. Ok, doutora? Ok, presidente, obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia. Vamos. Isaías, vamos passar para os 101 conselheiros, que é também de relatoria da conselheira Edeli, o embargante Viver Previdência, interessado Fazenda Nacional. Então, Isaías, pode chamar o patrono, por favor? Ok, presidente. 101 da pauta. Ok. Item 101 da pauta. Doutor Rodrigo, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 101 da pauta. Doutor Rodrigo, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Bom dia, o senhor pode abrir a câmera? Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao nosso colegiado. Por favor, conselheira Edeli, a senhora está com a palavra. Embargos de Viver Previdência, em face de decisão desse colegiado, Acórdão 3899, de 8 de novembro de 2018, no qual esse colegiado decidiu conhecer o recurso especial da contribuinte, no mérito por falta de qualidade negar-lhe o provimento, vencidos Demétrios, Cristiane, Luiz Flávio e Marcos Feitosa, que lhe deram provimento, aí acorda ainda por unanimidade em conhecer o recurso da Fazenda e no mérito dar-lhe o provimento. Designado para voto vencedor, o conselheiro Flávio Franco, ausente, o conselheiro Luiz Flávio, acho que na segunda parte, não sei. Luiz Fabiano lá em cima, não Luiz Flávio. A decisão embargada está assim aumentada devido à CSL sobre entidade aberta de previdência, juros sobre multa. O litígio decorreu de CSL nos anos calendários 2003 e 2004, a partir da constatação de que a entidade aberta de previdência complementar não recolhera a contribuição para entender não passível de incidência do superávit por ela apurado. A autoridade julgadora de primeira instância manteve integralmente a exigência, o colegiado afastou apenas a aplicação de juros sobre a multa, a PGSPN pleiteou o restabelecimento de juros, que foi restabelecido, a contribuinte suscitou dissídio em face de paradigmas, e os recursos foram conhecidos, o recurso da PGFN provido e o recurso do contribuinte improvido, mantendo-se a incidência de CSL sobre o superávit. Ela apresentou embargos, os quais foram parcialmente admitidos. E aí eu vou ter que passar a leitura da questão em si, porque ela é muito específica. Então, tem aqui, ela arguiu omissão, no ponto específico, por haver no acórdão contradição, omissão, absurdidade, quando sustenta que há isenção de CSL apenas quanto às entidades fechadas de previdência complementar, dada a Lei 10.406, sem mencionar ao menos para excluir da base de cálculo a integralidade de todas as contribuições recebidas pela recorrente embargante, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar 109, tal como mencionado no recurso especial interposto, bem como para expor que o voto de qualidade proferido, que antes era dado sem favor da Receita, em dúvida para fisco, a evolução do direito tributário, deveria prevalecer em dúvida para o contribuinte. Especificamente a omissão, diz o acórdão embargado.
Também não há que se falar da isenção instituída pela MP 1601, convertida na Lei 10.426, uma vez que esta lei só incide sobre entidades fechadas de previdência. Aí transcreve o artigo 13 da 9249 é admitida a dedução das provisões técnicas cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável, reafirma de forma expressa a incidência da CSL sobre os superávites. Artigo 13. Ora, essa lei 9249 é a lei ordinária, já é a lei complementar 109 de 2001 é a lei complementar à Constituição e de 2001, data posterior à lei que fundamenta o acórdão embargado, além de ser específica para entidades de previdência complementar. A embargante, por sua vez, no item 2.2, expôs. Em sua fundamentação, o acórdão recorrido, contrariamente ao que dispôs no parágrafo 1º do artigo 69 da 109, sustenta que as entidades de previdência complementar não possuem isenção de tributos, o que é flagrante equívoco, além de atentar contra o artigo 17 da IN 588. E no item 45, dispôs novamente que o parágrafo 1º do artigo 69 da 109 afasta a tributação da integralidade das contribuições, não apenas de provisões técnicas e parte da reserva técnica, como pretendeu leis posteriores. Não se pode tributar a contribuição previdenciária. É isso que se encontra na lei. Abaixo transcreve. Ao final, requer sejam conhecidos e providos os aparatórios para o fim de analisar a incidência do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar 109. Com a análise desse dispositivo legal, requer seja feita a releitura do voto, principalmente na parte em que é afirmado que somente as entidades fechadas possuem isenção dada pela lei. Requer que seja esclarecido. Apresentando os argumentos, passa-se a análise aqui é o despacho de admissibilidade dos embargos. A embargante inicialmente acusou o acórdão de ter se omitido em relação ao item 2.245, nos quais defendeu que o parágrafo 1º da 69 afasta a tributação da integralidade, e aí transcreve de novo o dispositivo. Os argumentos, decisão do TRF da 4ª, conclusão. De outro lado, o exame do voto condutor do acórdão embargado evidencia que prevaleceu no julgado a fundamentação adotada pelo relator do voto vencedor, que deu a interpretação diversa da pretendida pela contribuinte à luz da legislação, que entendeu ser aplicável o artigo 22, parágrafo 1º da 8.212, que dispõe sobre a tributação da CSL nesse caso. Para chegar a essa conclusão, o relator do voto vencedor percorreu todo o rol de comandos legais a partir do ADCT, passando pela Constituição Federal, emendas, leis, e analisou a situação incompleta à luz desses comandos e entendeu que a entidade não estaria incluída no rol dos imunes, porque não se enquadraria no âmbito das instituições de assistência social, uma vez que obriga a participação dos beneficiários em seu custeio. Tampouco seria isenta, porque somente as entidades fechadas poderiam submeter a esse benefício, que não é o caso da embargante, que é a entidade aberta. Esses são os termos do voto vencedor com destaques do original, aí está a transcrição do que foi resumido. Contudo, nenhuma referência à incidência do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar 109, embora se observe que tal dispositivo faz referência à não tributação das contribuições dos beneficiários e não de superávit da entidade, bem como que sua aplicação não foi abordada nos paradigmas, nem mesmo no acórdão recorrido, apesar de citado como argumento de defesa em seu relatório. Fato é que o contribuinte que o colegiado conheceu do recurso especial para apreciar a incidência do CSL sobre o superávit, e aquela disposição foi invocada como argumento subsidiário do recurso especial, sem ter sido enfrentada no acórdão embargado. Como se depreende, parágrafo 1º, quando o julgador não, do CPC 489, quando o julgador não enfrenta todos os argumentos, pela parte capaz de infirmar sua conclusão, cabe o remédio jurídico de que lançou mão à defesa, assim confirma sua omissão apontada. Aqui já as outras reclamações não foram admitidas, e por isso os embargos foram parcialmente admitidos, sorteados por conselheiro Demetrios, com sua dispensa, recebi processo em sorteio para a relatoria, é o que fiz. Ok, conselheira, obrigada. Doutor, vou marcar seu tempo, tá? O senhor pode começar. Microfone desligado, microfone. Parei seu tempo. Pronto. Bom dia a todos. Aqui, ó. Okay. Tá ok? Estão ouvindo bem? Pode. Excelentíssima senhora conselheira presidente da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, excelentíssima senhora conselheira relatora e demais conselheiros.
Rodrigo Dequil, pelo embargante PV Previdência. Primeiro que tudo, é importante destacar que o objeto dos embargos de declaração não diz, apesar de ter pedido subsidiariamente, não diz com a aplicação da novel Lei 13.988, que suprimiu, inserindo o artigo 19E na Lei 10.522, suprimiu o voto de qualidade. Esses embargos de declaração, como bem relatado, eles foram opostos para analisar, ponderar a aplicação do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar 109, que diz o seguinte: sobre as contribuições que trata o caput, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. A embargante, a recorrente, ora embargante, quando interpôs o seu recurso, fez por 2 motivos. Ela é uma entidade aberta de previdência complementar sem fins lucrativos. E por ser sem fins lucrativos, entendimento dela e de vários julgados e bons doutrinadores, como Sacha Calmon, Isabel Ders e outros, ela não apura lucro e, por isso, não estaria sujeito à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido. Ela tem superávit apenas, ela não distribui dividendos. E o artigo 4 da Lei 6435 dá uma destinação para esse lucro, que é integrar o patrimônio como garantia suplementar do pagamento dos benefícios previdenciários. Como segundo argumento, ultrapassada essa questão da não incidência, ela arguiu: olha, de qualquer forma, se for ultrapassado, uma entidade sem fins lucrativos é uma associação, segundo o Código Civil. E aí nós teríamos o artigo 15 da Lei 9.532, que conferiria a isenção, e temos também o parágrafo 1º do artigo 69. E por que a embargante pede especial atenção quanto a isso, essa breve digressão que ela faz com relação a não ter requerido a aplicação do artigo 19E da Lei 10.522, que suprimiu o voto de qualidade? Se o julgamento tivesse sido hoje, a embargante teria ganho, porque teria sido julgado favorável ao contribuinte. Ela não o fez justamente porque a decisão não atravessou uma petição requerendo isso, porque a decisão dos embargos de declaração, elas integram a decisão embargada. Ou seja, se você embarga de uma sentença põe fim ao processo, o recurso cabível é a apelação. E você entra com embargo de declaração, a decisão que julga esse embargo de declaração, se ela não for a própria sentença integrada, o recurso cabível seria agravo de instrumento. Mas ela é a própria sentença. Isso quer dizer que essa decisão dos presentes embargos ora opostos, ela vai integrar o mérito, favorável ou desfavorável, vai integrar o mérito. E integrando o mérito, quando for publicada, obviamente será publicada após a decisão que suprimiu o voto de qualidade. E por este motivo, sim, poderá ser aplicado o artigo 19E da Lei 10.522, caso haja empate. Porque o mérito desta causa está sendo julgada agora. A hora embargante não opôs embargo de declaração exclusivamente para a aplicação da novel lei que suprimiu o voto de qualidade. Ela está pedindo que seja analisado o mérito na parte que foi omissa e que na decisão de admissão dos embargos de declaração já foi reconhecido que foi realmente omisso. Pois bem, os argumentos, então, Eupídio Donizete, ele fala que os embargos de declaração podem ser conceituados como recurso que visa o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial, e o acolhimento dos embargos é feito com uma prolação de uma decisão complementar de natureza idêntica dessa decisão embargada e que a esta se integra. Então, feita essa breve digressão, volta agora a embargante ao tema dos embargos de declaração, que, como foi muito bem relatado, dizem respeito apenas à questão da isenção. No voto vencedor, uma pequena ressalva com relação ao que foi dito quanto ao voto vencedor, o voto vencedor ele mencionou como se fosse suficiente a questão da não incidência, o artigo 72 da DCT, mas é algo patente, algo claro para os bons doutrinadores de escola, doutrinadores de coturno, que a Constituição ela não cria tributos, ela cria competências, as leis criam os tributos, os entes que têm a competência para tanto criam. Então, a DCT, quando menciona lá o artigo 22 da Lei 8.212, faz
por causa de uma inópia legislativa que pega esse dispositivo legal e utiliza, sempre que se trata de instituições financeiras, todo mundo menciona referido artigo, em vez de descrever exatamente quais são as entidades que são apanhadas pelo tributo que se quer criar pela contribuição. Então, nós temos aqui um problema. A Lei Complementar 109, ela veda que seja criado tributo ou qualquer contribuição sobre as contribuições previdenciárias. No voto vencedor, vem mencionado que, olha, de qualquer forma, há uma previsão no artigo 13 da Lei 9.249 de 95, isentando, tirando da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, as provisões técnicas. Ora, provisão técnica é uma parte da contribuição. E o artigo 69 da Lei Complementar 109, no seu parágrafo 1º, não fala, não incidirá a tributação ou contribuição de qualquer natureza sobre as provisões técnicas. Fala sobre contribuição, as contribuições vertidas para o plano previdenciário. Então, é importante que se tenha em mente o seguinte: a receita de uma entidade de previdência complementar, quase na sua integralidade, ela se dá com as contribuições previdenciárias que são vertidas para os planos. E uma parte dessa contribuição previdenciária que é vertida para o plano compõe as provisões técnicas quando são necessárias serem constituídas. Outra parte é a destinação da taxa de administração da empresa, colocação no mercado do plano, etc. E a outra parte que não foi usada, que constituiria o superávit, essa parte ele integra o patrimônio como garantia suplementar do pagamento dos benefícios. Então, não poderia o voto do vencedor mencionar uma lei de 95, a lei 9.249, dizendo que ela concede isenção de parte, ou retira da base de cálculo parte das provisões técnicas, parte das contribuições que são as provisões técnicas. Tem que retirar as contribuições, porque é isso que determina o parágrafo 1º do artigo 69. Quando fez o seu recurso especial, a recorrente, ou a embargante, ela fez o cotejo analítico com julgados do CARF que davam como certa a não incidência do tributo. Na condução do seu voto vencedor, no relatório voto vencedor, vem descrito que não se aplica às entidades abertas de previdência complementar sem fins lucrativos o artigo 5º da Lei 10.426, que confere isenção às entidades fechadas. Aí tem dois problemas com relação a esse argumento. O primeiro deles é que, se for feita uma análise literal, obviamente estaria com razão, uma isenção ou qualquer outra matéria, prescrição, que seria matéria restritiva de direito, se aplica restritivamente. E se está mencionado fechada, deveria ser só fechada. Mas, na realidade, tem-se dois argumentos contra esse argumento do relator no que diz com esse artigo 5º. O primeiro deles é que as entidades fechadas de previdência complementar são, por assim dizer, as primas ricas. São quem detém um grande poder econômico e são muito melhor estruturadas do que as poucas entidades abertas de previdência complementar sem fins lucrativos. Elas têm condições de organizar simpósios, pagar pareceres de grandes tributaristas, discutir, dar publicidade às discussões jurídicas dos assuntos que lhes interessam, enquanto as entidades abertas sem fins lucrativos são uma minoria, são poucas entidades que foram autorizadas a funcionar pela Lei 6435 e que, quando publicada, 6435 de 77, quando publicada a Lei Complementar 109 de 2001, que substituiu a 6435, lá no artigo 77 diz que essas entidades, essas poucas entidades abertas sem fins lucrativos, poderiam continuar com a sua organização societária. Então, nós temos dentro do sistema previdenciário o seguinte: todas as entidades fechadas, por determinação legal, todas as entidades fechadas são entidades sem fins lucrativos. Então, se você quer conceder uma isenção sem errar, basta mencionar fechada que estaria correto, porque são sem fins lucrativos. E 98% das entidades com fins lucrativos são abertas. E as esquecidas do grupo, e que são sempre objeto dessa inópia legislativa, que nunca as contempla, são as entidades abertas de previdência complementar sem fins lucrativos. Por isso, esse é um argumento que é um argumento histórico,
um argumento, uma interpretação lógica, sistemática, integrativa, que faria uma releitura desse artigo 5º da Lei 10.426, que concedeu isenção às fechadas, dizendo, olha, onde está escrito as entidades fechadas são isentas, poderia se ler sem nenhuma ofensa, sem conceder favores às entidades de previdência complementar sem fins lucrativos, sejam elas abertas ou fechadas, são isentas. Porque qual a diferença das duas entidades se as duas possuem superávit? Por que as fechadas têm que ser isentas? E a outra interpretação desse dispositivo é que não se trata, apesar de estar na Lei 10.426, não se trata de uma isenção, seria uma ratificação da não incidência, assim como o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, quando menciona isenção, lá no parágrafo 7º da Constituição, as entidades são isentas. O Supremo diz, olha, isenção concedida por Constituição e imunidade. Então não se trata, se o Constituinte cochilou, errou, colocou isenção quando seria caso de não incidência ou imunidade, por que não o legislador ordinário não poderia estar ratificando o entendimento já endossado espontaneamente por diversos julgados e pelos dois paradigmas trazidos pela recorrente ora embargante, de que esse artigo 5º da Lei 10.426, quando concede isenção às entidades fechadas, na realidade trata-se de uma ratificação de que entidade sem fins lucrativos seria uma hipótese de não incidência, um raciocínio perfeitamente adequado. Então, ao ver da ora embargante, há 3 equívocos no acórdão, no voto vencedor. Primeiro, pretender que o artigo 72 da DCT tenha instituído a contribuição social sobre o lucro líquido, criado um tributo e que, por isso, estaria autorizado. A Constituição veda uma interpretação lógico-sistemática integrativa da Constituição, veda essa interpretação, porque a Constituição ela não cria tributos, ela cria competências, e o tributo não poderia ser criado dessa forma. Então, a leitura adequada do artigo 72 da DCT teria de ser aquela leitura de verificar quais das entidades mencionadas lá no artigo 22 sofreriam ou não incidência. Se é uma entidade sem fins lucrativos, não lucra, não poderia ter incidência e não há nenhuma violência numa interpretação dessa que estaria, na realidade, conforme a Constituição. E a questão da isenção, a pretendida, olha, a Lei 9.249 de 95, ela retirou da base de cálculo, ela confirma que é devida à CSL e ainda retirou da base de cálculo as provisões. Não. A Lei 9.249 é uma lei ordinária e a Lei Complementar 109, no seu parágrafo 1º, artigo 69, é uma lei complementar de hierarquia superior, específica de entidades de previdência complementar, abertas e fechadas, isso que é importante. Enquanto a Lei 10.426 menciona fechadas, a Lei Complementar 109 se aplica às entidades abertas e fechadas. Por isso, essa lei mencionada no voto vencedor de isenção ou de retirada da base de cálculo das provisões técnicas não se aplica, porque nós temos uma lei posterior, hierarquicamente superior, específica de previdência complementar, que confere a isenção ou não incidência sobre as contribuições de qualquer tributação e contribuição. Não incide, volto a dizer, sobre as contribuições de que trata o caput. O caput do artigo 69 ele diz respeito justamente às contribuições vertidas para o plano previdenciário. Esse parágrafo 1º diz, sobre as contribuições dos planos previdenciários, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Não está falando para separar uma partezinha, a provisão técnica, e alterar, olha, isso não vai constar da base de cálculo. Está falando que sobre as contribuições não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Sendo assim, espera a embargante que sejam conhecidos e providos os embargos, primeiro para sanar essa omissão com relação à incidência e aplicação do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar 109. Sendo analisada essa questão e chegando por via transversa à conclusão de que a melhor... O tempo esgotou, tá? Eu vou lhe dar 2 minutos para o senhor concluir rapidamente. Ótimo, sim, muito obrigado. Então, peça que seja conhecido e provido para que, se for modificadas
ao se julgar, se forem modificadas as fundamentações e de alguma sorte chegar-se à conclusão de que a melhor leitura do artigo 5º da Lei 10.426, que concede isenção para as fechadas, seria caso de não incidência, e for julgado que, no caso, se trata de não incidência, e que, de alguma sorte, houver empate no julgamento, isso é importante, o mérito estará sendo julgado apenas agora. Favorável ou desfavorável ao contribuinte, o mérito vai estar sendo julgado agora. Isso quer dizer que, em caso de empate, pode, sem nenhuma violência, ser aplicado o artigo 19E da Lei 10.522, uma vez que esses embargos não foram opostos exclusivamente para a aplicação dessa lei. Então, espera e confia a recorrente ou embargante que sejam conhecidos e providos os embargos de dado provimento. Muito obrigado. Ok, doutor Conselheira, pode relatar o seu voto, por favor. Só fiz um acréscimozinho aqui no início, vou pedir a atenção de vocês aqui para a leitura, eu não coloquei lá na pasta atualizada. Os embargos de declaração da contribuinte são tempestivos e dotados de demais pressupostos de admissibilidade. Contudo, a competência desse colegiado se limita à matéria admitida pelo presidente de turma, não alcançando matérias que não tiveram seguimento. Veja, o contribuinte já alegava em embargos a questão do indúbio pró-contribuinte, e essa matéria não teve seguimento. Ou outras alegações deduzidas em sustentação oral, ainda que apresentadas como questões de ordem pública, mas não correlacionadas à matéria que se entendeu em admissibilidade de embargos, demandar apreciação. Quero dizer que se houvesse alguma alegação complementar em relação à matéria que teve admissibilidade, como discutimos agora recentemente a questão de uma retroatividade de lei mais benéfica, de uma lei interpretativa que afetasse a matéria que teve, que foi considerada como omitida no acórdão embargado, aí sim poderíamos adentrar a essa questão. Sendo certo que a embargante nada cresceu nesse momento acerca da repercussão na exigência mantida do artigo 69, parágrafo 1º da Lei Complementar 109/2001, sob essa premissa, passo ao exame dos embargos. E aí é o texto que eu já havia apresentado. A embargante aponta omissão no acordo embargado quanto à repercussão na exigência mantida do artigo 69, parágrafo 1º da Lei Complementar 109, que integra o capítulo 7º da referida lei nos seguintes termos. Transcrevo a partir do 68, as contribuições do empregador, os benefícios, as condições contratuais, não integram... Só um minutinho. Doutor, você pode desligar seu microfone? Pois não, desculpe. Obrigada. Pode continuar, relator. Então, as contribuições do empregador, os benefícios e condições não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes. Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para a elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. A concessão de benefício pela Previdência Complementar não depende de concessão pela Previdência Social. Artigo 69. As contribuições vertidas para as entidades de Previdência Complementar destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária são dedutíveis para fins de incidência de imposto de renda, nos limites e nas condições fixadas. Sobre as contribuições de que trata o caput, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. É essa a pretensão do contribuinte para que se exclua a incidência da CSL. A alegação, como bem observado no exame de admissibilidade, embora não debatida no acórdão que apreciou o recurso voluntário, constou do recurso especial e não foi enfrentada no acórdão embargado, revelando a omissão a ser suprida por esse colegiado. De fato, embora firmado o dissídio jurisprudencial em relação a outros dispositivos legais, a questão a ser dirimida por esse colegiado dizia, a questão que deveria ser dirimida por esse colegiado dizia respeito à incidência ou não da CSL sobre os resultados apurados por entidade aberta de previdência complementar. No paradigma, a tributação foi afastada sob o pressuposto de que a entidade apurava superávit estava impedida de distribuí-los. No outro paradigma, estabeleceu a distinção entre lucro, materialidade do 951 e superávit. De toda sorte, a caracterizada divergência de interpretação acerca desses dispositivos legais que afetariam a definição com incidência da CSL, esse colegiado tem a competência de dizer o direito aplicável à matéria, podendo, inclusive, invocar outras referências legais, como, aliás, foi feito no voto condutor do acordo embargado, mas nessa seara também deve também enfrentar os demais argumentos deduzidos pela recorrente, ainda que concernentes à aplicação de dispositivos legais distintos daqueles examinados nos paradigmas,
ou mesmo no acórdão recorrido, inclusive porque a omissão acerca do enfrentamento de determinado dispositivo legal, neste não é suficiente para caracterizar a ausência de pré-questionamento, pois esse se refere à matéria que é entendida como incidência da CSL sobre os seus casos apurados por entidade aberta de previdência complementar. Isso tudo só para deixar claro que eu concordo com a admissibilidade dos embargos e que esse dispositivo, apesar de não constar do recurso voluntário, não ter sido suscitada divergência específica em relação a esse dispositivo legal, a contribuinte logrou demonstrar divergência em relação à incidência da CSL sobre a atividade de previdência complementar e, uma vez admitida essa incidência, os argumentos subsidiários que afetariam, que não foram tratados nem no recorrido, nem nos paradigmas, mas que foram deduzidos em recurso especial para justificar essa não incidência, eles deveriam ser apreciados, já que a matéria subiu. Essa é a minha premissa e, por isso, conheço dos embargos. No acordo embargado, o conselheiro relator restou vencido em seu entendimento alinhado ao paradigma 302.175. O voto vencedor do acordo embargado se contrapõe a esse entendimento, aí os fundamentos de praxe já conhecidos, que caberia a incidência sobre o resultado do exercício. O voto condutor do acordo embargado também afasta a caracterização como instituição de assistência social, nega ainda a isenção do MP 16/2001 em favor das entidades fechadas de previdência complementar, reforça a incidência com base na 9249, tudo isso para dizer que não houve enfrentamento da alegação do contribuinte de que o 69, parágrafo 1º, vedaria a incidência de tributação e contribuições sobre as contribuições de previdência complementar. E aí eu vou enfrentar essa alegação. Ocorre que referido dispositivo, como se vê, trata da incidência sob a ótica do beneficiário participante. Sua abordagem no CARF, inclusive, é recorrente nos litígios acerca da caracterização de tais contribuições como remuneração para incidência de contribuições previdenciárias e fonte. A título de exemplo, veja o subsídio solucionado no acordo 4345, quem tiver interesse. Mas ainda que se admita que o parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar 109 possa ser interpretado sob o prisma da entidade de previdência complementar, fato é que a CSL não incide sobre as contribuições, mas sim sobre o resultado auferido pela entidade. Nesse sentido, inclusive, o referido dispositivo foi interpretado nas decisões judiciais do TRF da 4ª, citadas pela contribuinte em seu recurso especial, que apreciaram questionamentos quanto à incidência de PIS, COFINS e CPMF. É a ementa que eu transcrevo aí. Ementa e decisão. Recorde-se que nos termos do artigo 111.3 CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção. Logo, inaplicável ao presente litígio, a isenção invocada pela contribuinte porque não dirigida ao resultado apurado pela entidade aberta de previdência complementar. Então, conheço dos embargos e vou fazer o acréscimo na parte admitida e dou provimento, mas sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de provimento ao recurso especial. Ou seja, esse argumento que não foi apreciado no acórdão embargado, ele não é suficiente para reverter o entendimento. Por isso, dou provimento sem efeitos infringentes. Ok, relatora, conselheira Lívia. Quanto ao alcance dos embargos, concordo, realmente não está na nossa competência se pronunciar sobre o 19E ou eventuais efeitos. Embora no mérito da matéria eu concordo com o patrono que ele tem bons motivos para dizer, sim, que a decisão é de hoje, enfim, mas isso é algo a ser discutido com a unidade preparadora, quando executar essa decisão, ou com o judiciário, se for dado uma interpretação desfavorável, né? Nós, aqui da turma, temos a competência limitada para discutir a matéria omissa, que foi especificamente a aplicação do parágrafo do artigo 69. Quanto à matéria embargada, a discussão me lembrou muito a questão de CSLL sobre receita de exportação, né? A norma fala que não incidem sobre a receita de exportação e a CSL incide sobre o lucro. Enfim, o STF já decidiu essa matéria, diz que são coisas diferentes. Olhando aqui, é exatamente a mesma coisa, né? O fato de dizer que as contribuições estão sem tributação não quer dizer que o resultado que ela vai fazer na apuração de quem recebe
é isento, é coisa completamente diferente, então concordo em todos os sentidos com a relatora, então acompanho a relatora integralmente. Ok, conselheira Viviane. A conselheira Deli, por favor, pode falar. Eu queria agradecer à conselheira Lívia e, se me permitem, vou fazer o acréscimo do paralelo com a CSL Exportação. Conselheira Viviane, a senhora está me ouvindo porque a senhora está na cor cinza. Voltou. Ah, voltou. Pode votar, conselheira. Não entendi. Você não me ouviu, Vivi? Não ouvi a Deli. Só ouvi a mãozinha e não ouvi o que ela falou. Eu agradeci a Lívia e falei que vou fazer o acréscimo no voto do paralelo com a CSL Exportação. Ok, obrigado. Eu acompanho a relatora, integralmente. Ok, conselheira Amélia, como vota? Só um minutinho, doutor, os conselheiros estão votando. Conselheira Amélia, como vota? Eu vou abrir divergência para divergir. Acho que a gente votou esse tema ontem, né? No caso do Tozelli. Então, conhecer dos embargos e sanar a omissão apontada e dar efeitos infringentes. Com efeitos infringentes, né? Ok, conselheira Lívia, depois conselheiro Tozelli. Só para esclarecer, porque ontem eu votei a favor do mérito dessa matéria também, de CSL sobre entidades de previdência, mas por outro fundamento, pelo fundamento que restou julgado já com voto de qualidade. A turma já julgou, o que a gente julgou ontem, favorável pelo 19E, foi favorável ao contribuinte, a turma julgou lá no passado e por voto de qualidade o contribuinte perdeu. No voto da Deli está claro que isso não está sendo julgado aqui mais. A matéria dos embargos é só porque o voto silenciou quanto à possível aplicação do artigo 69, parágrafo 1º, se não me engano, ao caso. Então, o voto é só, pelo que eu entendi, a gente só está julgando se o 69 se aplica ao caso. E, muito embora eu entenda que no mérito do que foi votado com voto de qualidade, eu acompanharia e votaria, se eu estivesse na turma naquela época, acho que a gente não está votando isso aqui. Então, e pelo voto está claro. Então, só por isso, só para esclarecer, eu não estou sendo contraditória com o que eu votei ontem, porque a matéria aqui eu entendo que está um pouco mais restrita. Conselheiro Tozelli, conselheira Amélia, depois conselheiro Caio. Conselheiro Tozelli, pode falar. Na verdade, como eu fui o relator do voto de ontem, e prevaleceu pelo 19E que superávit é um conceito distinto de lucro, aqui, na verdade, não é essa a matéria que nós estamos julgando. Isso já foi julgado aqui, nós estamos em sede de embargos, nós temos que apreciar um argumento subsidiário que foi invocado, que é a seguinte premissa: caro colegiado, ainda que vocês entenderem que a CSLL está no campo de incidência das entidades, subsidiariamente eu quero que o argumento pelo 69, parágrafo 1º, eu teria uma isenção de CSLL, porque uma coisa é a não incidência, e aí entra a discussão de ontem, superávit é lucro ou não é lucro? Aqui não é essa a matéria, aqui a matéria o 69, ele influencia na tributação da CSLL ou não? E aí a analogia da conselheira Lívia ao precedente do Supremo cai como uma luva, porque você não tributa a CSL por receita, você tributa pelo resultado depois da receita. Eu acho que é só para pontuar, porque como já é só para reforçar, doutora Lívia, o que você acabou de mencionar. Ok, conselheira Amélia, conselheiro Caio, ainda quer falar? A mãozinha não está... Não, eu ia fazer esclarecimento para a Amélia. Ok, conselheira Amélia. Eu entendi. Eu estava entendendo que era mais um argumento dentro daquele tema. Tá bom, acompanha a relatora. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, a gente está apreciando somente aqui os embargos para suprir uma omissão, e nesse sentido eu também acompanho integralmente a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota?
Eu vou acompanhar pelas conclusões, doutor Edeli, porque tem um ponto que eu acho que, na verdade, aquela previsão não é só aos olhos de quem patrocina. Então, pelas conclusões. Conselheiro Caio, como vota? Conselheiro Edeli, desculpa, conselheiro Caio, pode falar, conselheiro Edeli. Eu acho que eu acrescentei isso, Tozelli, que entendi. Eu usei como subsidiário. Tá ok. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Eu vou na mesma linha do Dr. Tozelli, presidente. Eu acompanho a relatora, mas pelas conclusões. Ok. Doutor, antes de eu votar, o senhor quer fazer algum esclarecimento de fato? Sim. No voto vencedor, há uma menção expressa como motivo suficiente à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, aquele artigo da lei que confere isenção das provisões. Ele fala, esse artigo ele ratifica a incidência da lei. E no item 3 dos embargos de declaração, eu pergunto, o parágrafo 1º do artigo 69, que se aplica, sim, não só ao beneficiário, mas às entidades, porque os 2 julgados do TRF não foram em favor de contribuinte, mas sim em favor de entidades. Se esse parágrafo terceiro não for considerado como isenção, que pelo menos, da mesma forma que o voto vencedor afirmou que deveriam sair da base de cálculo as provisões técnicas, que se possa afirmar, sim, que deve sair a totalidade da contribuição, como determina o parágrafo 1º do artigo 69, porque senão ainda não estaria sendo decidido. E essa questão... Doutor, o senhor está voltando ao mérito, eu falei esclarecimento de fato, o esclarecimento está no item 3... eu só vou pedir só fazer o esclarecimento e vou passar a palavra para a conselheira Edeli. Muito obrigada. O item 3 diz que requer, pois, ser esclarecido se a integralidade das contribuições que não podem sofrer tributação não é uma isenção concedida às entidades ou, ao menos, uma obrigatória dedução da base de cálculo na apuração da CSLL de qualquer outro tributo. Isso não é algo que tem que ser apurado depois desse julgamento, uma vez que constou no voto vencedor algo em sentido diverso, de que eu vou ter que pagar sobre as provisões, ou seja, vou retirar apenas as provisões. É um direito do contribuinte saber o que vai integrar ou não. Ok. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a conselheira Edeli, em seguida para a conselheira Amélia. Obrigada, doutor. Pois não, conselheira Edeli? Os embargos estão admitidos exclusivamente em relação à aplicação do artigo 69, parágrafo 1º, e sob a ótica desse dispositivo, se alguma, no meu argumento subsidiário eu respondo, se alguma exclusão é possível das contribuições dos integrantes dos planos, se essas contribuições de alguma forma são excluídas de base de cálculo, seriam de contribuições incidentes sobre o faturamento e não sobre o resultado, por isso não alcança a CSL. Essa resposta está dada no meu voto, embora exclusivamente em relação à aplicação do artigo 69, parágrafo 1º, que foi a única omissão admitida. Conselheira Amélia. Não, só para reforçar aqui o meu voto também pelas conclusões. Conselheiro Tozelli. Só para registrar que eu entendo que não é objeto a eventual dedutibilidade dessa contribuição para fins de incidência de CSLL. Para mim, entendo o ponto de vista do patrono, mas eu só quero registrar aqui que, para mim, isso não é objeto, seria uma outra discussão. Bom, conselheiros, eu acompanho a relatora, então ficamos conhecidos os embargos e providos sem efeitos infringentes por unanimidade, pelas conclusões, doutora Amélia, doutor Tozelli e doutor Caio. Pode falar, conselheira Edeli? Eu só acho que é importante ficar registrado o conhecer na parte admitida, é como eu vou fazer... Conhecer na parte admitida. E prover sem efeitos infringentes, aí sim. Tá, então conhecidos na parte admitida e providos sem efeitos infringentes por unanimidades, pelas conclusões doutora Amélia, doutor Tozelli e doutor Caio, ok? Doutor, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, bom dia. Isaías, pode interromper a gravação, por favor?